inegibilidade de conduta diversa, e a gente tem a potencial consciência da ilicitude. Cuidado que ele pode trocar aqui, ó, justificante por exculpante. Exculpante, a gente viu que é excludente de culpabilidade. Imputabilidade, inegibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Tranquilo? Fique esperto nisso aqui. A 2, a literalidade do artigo 58 caput, né? O prazo para o querelado dizer é de 3 dias, como eu havia dito. 3 dias. Fica atento nisso. 3 dias. O inciso 3 traz o 28A, tá lá nos nossos e-books, se puder dar uma lida com tranquilidade. Vai dizer o seguinte, ó, não sendo caso de arquivamento, ou seja, se for caso de arquivamento, não cabe acordo de persecução penal, e tendo a investigação confessado formal e circunstanciamento, ou seja, o sujeito precisa confessar de forma formal e circunstanciada que praticou a infração penal, não pode ter violência ou grave ameaça, como eu havia dito, e a pena tem que ser inferior a 4 anos. Do crime que ele cometeu, a pena tem que ser inferior a 4 anos. Beleza? O Ministério Público poderá propor esse acordo de não persecução penal. O que seria isso ali, esse acordo de não persecução penal? O Ministério Público vai propor que o processo, esse acordo, e ele vai determinar algumas medidas que o sujeito tem que cumprir. Beleza? Por exemplo, a medida de prestação de serviço à comunidade, ela vai ser pelo tempo. Cuidado que se cobrar isso vai derrubar um bocado de gente. Ela vai ser pelo tempo da pena mínima do crime que o sujeito cometeu, diminuída de 1/3 a 2/3. Essas escalas penais é cobrado direto. Então, vamos ver o crime que o sujeito cometeu. O sujeito cometeu o crime, você vai pegar aquela pena mínima que ele cometeu. Lembrando que não pode ser um crime com violência ou grave ameaça. Ele tem que ter não pode ser conduta habitual, né? Não pode ter habitualidade delitiva, né? Não pode ser um crime que envolva violência doméstica familiar contra a mulher. Ele tem que confessar formalmente, circunstancialmente, a prática da infração. Tranquilo? Preenchido esses requisitos, se o Ministério Público determinar que ele vai cumprir alguma medida de prestação de serviço à comunidade, qual vai ser o tempo? Você vai pegar a pena mínima do crime abstratamente combinado que ele cometeu e vai diminuir de 1/3 a 2/3, beleza? Isso aí, se cobrar, derruba muita gente, porque é detalhe. Ou seja, o estudo ele vai sendo feito desses detalhezinhos que na hora de resolver as questões, a gente sobrevive, beleza? Tá tudo certo? Vamos em frente? Uma questãozinha aqui sobre prisões. Prisões. Certamente vai estar lá na prova dos senhores. Beleza? Prisões. Não tem como não cobrar prisões. Não tem como cobrar prisões. Então, olhos e ouvidos bem abertos agora. Olhos e ouvidos bem abertos. Passamos 1 hora aqui de revisão. Um pouco mais de 1 hora. E a gente já deu uma caminhada boa, já deu para ver muita coisa sobre o inquérito, sobre o acordo de não persecução penal. Vamos ver agora um pouco sobre prisão, beleza? Sobre provas, né? A gente tangenciou ali a teoria das provas, né? Então vamos lá. Na alternativa A vai dizer o seguinte: no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas, o juiz de ofício, cuidado com esse de ofício aqui, cuidado com o de ofício, porque o artigo 3º-A do CPP foi alterado pelo pacote anticrime, pela lei 13.964 de 2019, cuidado com essa lei aqui. Ele trouxe a previsão que agora nosso sistema adotado é o sistema acusatório, né? Então, a questão vem dizer assim, que de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente, do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312, que aqui são os requisitos da prisão preventiva. Os requisitos. Está lá no artigo 312. Então, ó, o juiz não pode mais de ofício, beleza? Por conta da previsão expressa de que adotamos o sistema acusatório. Então, esse aqui está falso. Vamos à alternativa B. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Trata-se, que a doutrina convencionamos, de flagrante presumido. Perdão, o flagrante hoje está ruim. Mas essa assertiva aí misturou o flagrante impróprio ou irreal com o flagrante presumido, quando o sujeito é encontrado com um objeto. Logo depois, tem essa nomenclatura logo após, o flagrante impróprio ou irreal, para o logo depois com o flagrante presumido, que ele é encontrado com objeto, papéis, que faça presumir ser ele o autor da infração, tranquilo? Misturou os conceitos aí, então ela está falsa. Avançando. O juiz poderá, de ofício, ao pedido das partes, revogar a medida cautelar, substituir quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem. Cuidado com o trocadilho de ofício, porque aqui, ó, já existia uma medida decretada, tranquilo? Aqui é a literalidade do artigo 282. 282, parágrafo 4º, salvo engano. Vamos analisar a letra D e E. Letra D diz: conforme o STJ, não é cabível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no crime de embriaguez ao volante, mesmo que se trate de reincidente, com risco de reiteração delitiva, uma vez que o delito de embriaguez ao volante é de natureza culposa. Cuidado, porque como requisito para prisão preventiva, o crime ele tem que ser superior a 4 anos. O crime cometido superior a 4 anos. Beleza? Então, esse embriaguez ao volante aqui, ó, ele tem pena inferior a 4 anos. Em tese, não seria possível fazer essa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no crime de embriaguez ao volante, mesmo que se trate de réu reincidente. Só que o STF veio e fez uma releitura dessa situação aqui, ó, e permitiu que, no caso do réu reincidente, mesmo que o crime seja inferior a 4 anos, para garantir a aplicação, para garantir a manutenção da ordem pública, é possível a conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. Tranquilo? Cuidado, que é uma exceção gigantesca. A gente tende a caminhar no sentido de ver um crime culposo, né? Um crime tem natureza culposa, né? Embriaguez ao volante. Vamos entender aqui que o sujeito, ele, apesar de ser reincidente, o crime cometido, ele tem pena inferior a 4 anos. O STF trouxe o julgado aqui, a gente vai ler o julgado para entender que é possível fazer essa conversão. Foi uma decisão, eu falei do STF, mas o STJ que fez essa releitura, tranquilo? Letra E vem dizer o seguinte: em razão do reconhecimento do estado das coisas inconstitucionais das prisões brasileiras, a gente começou as aulas sobre a execução penal e não conseguiu progredir, o calendário apertado, e a gente precisava priorizar outras coisas, porque não estava no calendário de vocês. Mas quem for fazer polícia penal, né, daqui de Pernambuco, né, não sei se as inscrições estão abertas ainda, mas quem se inscreveu e for fazer o concurso, provavelmente a gente destrincha a execução penal aí, a gente vai marcando os encontros, tranquilo? Então a letra E vem dizer: em razão do reconhecimento do estado de coisa inconstitucional das prisões brasileiras, bem como da cultura do encarceramento reconhecido pelo STF, todas as mães
de criança tem direito subjetivo à prisão domiciliar ou ao receber a medida alternativa à prisão. Pessoal, todas deixou a questão incorreta. Por quê, pessoal? Porque, possa ser que essa mãe, ela possa ser um risco à criança, né? Então, eu tenho que me atentar aqui, se essa mãe não cometeu um crime contra essa criança, se essa mãe não oferece um risco a essa criança, se essa mãe ela não participa de ORCRIM, que é a organização criminosa. Eu trouxe alguns detalhes aqui só para a ORCRIM também, né, que a gente precisa revisar. Então, a gente tem que ficar atento contra isso aqui. Então, quando ele disse todas, ele acabou deixando a questão incorreta. E o que seria esse estado em coisa inconstitucional, Ari? E pode aparecer lá na sua prova a questão dos presídios, né? Foi uma decisão do STF na ação, na ADPF 347. Na ADPF 347 declarou que esse aí foi um julgado, né, que serviu como base um julgado lá da Corte da Colômbia, né, da Corte Suprema lá da Colômbia, em que o relator da ADPF 347 entendeu que o Brasil encontra aí nesse estado de coisa inconstitucional, que caberia ao Poder Judiciário tirar os demais poderes da inércia, né, e, de fato, promover promover esses direitos humanos, né, e impedir esse estado de coisa constitucional. E saiu duas principais medidas, né, desse julgado aí do STF, dessa DPF 347, que foi não contingenciar aos valores do fundo penitenciário, né, e liberar imediatamente esses valores que estejam contingenciados e instituir a audiência de custódia, né? Esse estado de coisa inconstitucional, ele é uma medida de grande violação dos direitos fundamentais, né? São direitos fundamentais que estão sendo violados de forma massiva e de forma reiterada. Então, caberia ao Poder Judiciário tirar os demais poderes da inércia e promover esses direitos fundamentais, tranquilo? Então, é a ideia do estado de coisa constitucional. Se cair numa questão aí discussível, vocês têm munição aí para colocar, escrever ali 10, 15 linhas, beleza? Valeu? Vamos para frente. Então, eu trouxe aqui a literalidade do artigo 282, parágrafo 4º, como eu havia dito. A questão A está errada, porque o juiz, diante do descumprimento das cautelares pelo acusado, não mais poderá decretar de ofício a prisão preventiva. Tranquilo? Porque antes, o juiz não poderia decretar a prisão preventiva de ofício durante o inquérito. Mas não se admitia a doutrina majoritária que ele decretasse a prisão de ofício no âmbito do processo. Hoje, nem no âmbito do inquérito, muito menos no âmbito da persecução penal administrativa, né, no âmbito do inquérito policial, não se pode mais decretar essa prisão preventiva de ofício, beleza? Trata-se de modificação legislativa implementada pelo pacote anticrime, como eu havia dito, doravante, portanto, apenas mediante requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, o juiz poderá substituir a medida por outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Beleza? Nos termos do artigo 312. Esses requisitos de 312, manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica para garantir a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução e da persecução penal. Tranquilo? Letra B. A modalidade descritiva na assertiva, conforme magistrado do professor Renato Brasileiro, é de flagrante e impróprio, como eu havia dito. A alternativa misturou os conceitos de flagrante e impróprio, irreal ou quase flagrante. Cuidado, não confunde quase flagrante com quase crime. Quase crime é sinônimo de crime possível. Beleza? Isso é lá a matéria do professor Anderson. Então, quase crime, sinônimo de crime possível. É diferente de quase flagrante. Quase flagrante
Flagrante real ou impróprio é quando o sujeito é perseguido pela autoridade, por qualquer pessoa, logo após. Se for logo depois, é quando ele é encontrado, né, que é o presumido, né, que é também chamado de ficto ou assimilado. Cuidado com essas expressões, beleza? Ficto, presumido ou assimilado. Isso vai cair na prova. Eu tenho certeza que isso vai cair na prova. Está caindo várias vezes. Então, cuidado com isso. Esse quase crime, que é sinônimo de crime impossível, também é chamado de tentativa inidônea. Tentativa inidônea, crime impossível ou quase crime. Beleza? Fica atento aí nesse flagrante próprio, real, flagrante próprio ou real, flagrante irreal ou impróprio, quando ele é perseguido, logo após ter cometido a infração, logo após, ou então ele é encontrado com objetos, papéis, que se presume, né, com armas, instrumentos, que se presume o sujeito ali ter sido o autor da infração. Tranquilo? Logo depois. Cuidado com essas expressões. Tá dando para acompanhar, tá tudo certo, pessoal? Falei demais aqui, esqueci de vocês. Tem gente aí? Meu povo, como é que tá? Se não fala nada, eu vou só feito maluco aqui falando, atropelando as coisas. Tudo certo. Vamos lá, Laura. Tá vibrando. Vamos embora. Pessoal, é como... Pode seguir ali, né? A Bárbara também. É como eu falei, ó. Essa agora, não se desespera. Não se desespera. Agora, na hora da... Essa prova aí, né? Se a gente for para elas... meu Deus... Não, calma, pô. Vai lá, vai fazer o que der para fazer, né? A fase dura, a fase de desgaste, a fase de se cobrar, não sei o que, passou. Que foi a preparação. Fez tudo que estava ao seu alcance, Deus há de recompensar. Se não for nesse, se for no Pernambuco, onde quer que seja, né? Mas não vai com essa cobrança, porque isso diminui a performance. Tranquilo? Bora lá, amanhã é hora da apresentação. É hora de leveza. Vai lá e faz o que tem que ser feito sem essa carga emocional que, inevitavelmente, eu sofro, vocês sofrem, todo mundo que está nessa caminhada passa. Mas a gente tem que tentar aliviar essa pressão, beleza? Não é a prova da sua vida. Não é. Desapegue. Desapegue. Ô, professor. Dale. É o que seja flagrante presumido. Quer dizer o quê? Presumido, foi Abdias, foi? Foi. Pronto, é Abdias. Se liga aí. Existem 3 tipos de flagrantes, né? Que é aquele flagrante que está lá na lei. Depois a gente vai observar que tem outros em leis espaço, mas esse que está no CPP, ele fala de flagrante próprio, flagrante real. O que seria isso? É aquele flagrante, o nome ele vem de queimar, flagrar, vem de flagrare. Então, queimando, o flagrante próprio é aquele que está acontecendo. O sujeito está cometendo o crime. Flagrante próprio ou real. Flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante. Impróprio, irreal ou quase flagrante. É quando o cara acaba de cometer e ele é perseguido. Logo depois. Então, ele cometeu o crime, ou seja, o crime não está ali queimando, né? Não está na primeira, no inciso 1, lá do 302, salvo engano, 302 ou 303 do CPP, mas ele acabou de cometer. Mas ele é perseguido pela autoridade ou por qualquer do povo, né? E ele é capturado. Flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante. Beleza? Agora, se por outro lado, esse sujeito, logo depois, ou seja, tem um lapso de tempo maiorzinho, ele é encontrado com instrumentos, objetos, armas, papéis, que faça presumir ser ele o autor da infração. Perceba que ele nem é perseguido, nem ele está cometendo, mas ele é encontrado logo depois, com objetos, instrumentos, papéis, que faz presumir ter sido encontrado. Aí a doutrina veio dizer que o nome disso aí é flagrante presumido,
ficto ou assimilar. Sacou?